Boa tarde. No último dia 3, Donald Trump ordenou a liquidação de um dos maiores terroristas, se não o maior terrorista em atividade nos dias de hoje. Soleimani foi morto quando chegava no aeroporto do Iraque e foi feito através de um ataque por drone. Morrerão nele e toda a sua comitiva. Ele seria o segundo homem na hierarquia do governo do Irã. Irã, que é um país governado por terroristas e que faz do seu povo inteiro verdadeiros escravos do terrorismo institucional. Ele era o terrorista-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana e já havia cometido vários atentados contra bases americanas e havia morto vários homens e, segundo consta, estava planejando um ataque direto aos Estados Unidos e a Israel. Segundo também existem algumas especulações que ele seria o verdadeiro autor intelectual do movimento terrorista Hezbollah. É lógico que esse ataque tem um interesse e poderá ter consequências muito significativas na região, e muita gente já fala até no evento de uma terceira guerra mundial. O que pessoalmente acho que no contexto atual, porque passa o mundo, seria um tanto remota essa possibilidade. Primeiro porque o Irã só tem uma expressão puramente regional. Ele não tem uma relevância internacional capaz de movimentar os interesses das grandes potências internacionais como os Estados Unidos, a Rússia e a China. Segundo, o Irã é um país tradicionalmente governado por terroristas. E dentro desse contexto ele tem constantes diverge constantemente com os países com que faz divisa, com os países vizinhos, e vive em permanente conflito com esses mesmos países. Terceiro, o Irã é um país militarmente sem significação, sem expressão. Ele tem apenas uma expressão, digamos, regional, dentro do contexto regional. E podemos ainda citar uma quarta razão, que seria que a grande aliada da Rússia e da China na região, a Arábia Saudita, já se posicionou favoravelmente aos Estados Unidos pela derrubada de Soleimani. Portanto, as retaliações que podem ser esperadas do Irã contra os Estados Unidos, quase com certeza, ficarão restritas
a ações terroristas cometidos por seus braços armados, como o Hezbollah e outras milícias, ou ainda poderá atuar no Golfo Pérsico através de ações contra o transporte de petróleo com o fim de prejudicar o abastecimento mundial desse combustível. Olhando retrospectivamente os acontecimentos que vinham ocorrendo ao longo de todo esse ano que passou, 2019, poderíamos até perceber que o Irã estaria levando uma certa vantagem em suas atitudes beligerantes com relação aos Estados Unidos e entre esses itens nós podemos citar o ataque às refinarias, às plantas de petróleo na Arábia Saudita, aquele ataque que o Irã cometeu recentemente contra um drone americano no Golfo Pérsico, e as minas que atingiram vários cargueiros no Golfo de Omã e no Estreito de Hormuz. Em todos esses casos, os Estados Unidos permaneceram praticamente alheios a todos esses problemas, não tomando qualquer atitude belicista e apenas se restringindo a puras restrições econômicas contra o Irã. Mas para entendermos melhor todo esse processo que vem se desenvolvendo e que culminou nesse ato de eliminação desse terrorista em território do Iraque, temos que analisar todo um contexto, todo um processo que se iniciou lá em 2018, quando os Estados Unidos tomaram aquela atitude de se retirar do pacto nuclear que havia sido assinado entre Estados Unidos, Irã, Rússia, China, Alemanha e Reino Unido, lá em 2015. E em 2018 os Estados Unidos se retiraram desse pacto e reimpuseram várias sanções econômicas contra o Irã, sanções essas que podemos considerar como bastante duras. Em 2019, numa tentativa de obrigarem os Estados Unidos a voltarem às mesas de negociação, o Irã começou com uma série de atentados, aumentando assim a escalada de tensões que os Estados Unidos, como nós falamos, até certo ponto simplesmente aguentaram e não tomaram realmente nenhuma atitude mais drástica. E vários acidentes ocorreram nesse período, principalmente a partir de maio de 2019. Alguns deles que já nós citamos atrás e que depois culminou com que os Estados Unidos começaram a achar que estava realmente
passando dos limites quando foram drones enviados por milícias coordenadas pelo Irã, drones esses que atingiram plantas de petróleo na Arábia Saudita, que prejudicaram enormemente o comércio mundial de petróleo no mundo inteiro. E a gota d'água, enfim, foi jogada quando houve aquele ataque contra aquele empresário norte-americano que se encontrava no Iraque e que foi morto pela Guarda Revolucionária Iraniana, e depois culminou com aquele atentado contra o consulado dos Estados Unidos em Bagdá, e seguido pela invasão desse mesmo consulado. É nesse momento que os Estados Unidos vão tomar a decisão de planejar e executar o ataque a Soleimani, que, segundo os Estados Unidos, seria o autor intelectual de todos esses casos mencionados. E isso culminou no último dia 3. É lógico que onde vai nos levar tudo isso, ou para onde, quais serão as consequências de tudo o que está começando, se isso pode ser o começo de uma problemática mundial muito maior que possa se estender para outros lugares do mundo. Isso dificilmente se pode prever, pelo menos nesse momento. Muitos alarmistas já estão falando em Terceira Guerra Mundial. Não acho que isso seja um motivo para isso, porque entendo que a atual realidade na atual realidade não interessa nem aos Estados Unidos, nem à Rússia, nem à China partirem para um confronto direto. E se não há interesse nessas grandes potências nesse confronto, com certeza esse confronto não ocorrerá. Mas, por outro lado, todas as guerras, ou quase todas, pelo menos, começaram com coisas aparentemente irrelevantes. No fundo, o que determina ou não o início de uma guerra são os interesses escusos, quer sejam políticos, quer sejam econômicos, quer tenham uma vertente ideológica. São esses interesses escusos que se ocultam por trás de toda a nossa realidade, que movimentam ou não o início e o desenrolar das guerras. O futuro é sempre uma porta aberta para todas as possibilidades. E nunca devemos nos esquecer que os Estados Unidos atualmente estão passando por um processo um tanto complicado na sua política interna,
processo em andamento de impeachment contra o presidente, e sabemos que, via de regra, um processo belicista, processo de confronto no exterior, é como que uma garantia de aumento da popularidade do governo de plantão. Portanto, todas as possibilidades estão abertas, mas acho que, pelo menos aparentemente, um confronto em termos mundial não é o caso a ser detonado por esse evento ocorrido no último dia 3. E vamos torcer para que realmente não haja maiores consequências. Um abraço a todos, meu cumprimento e até uma próxima oportunidade.